Olá, muito boa tarde. Faz este mês de janeiro 7 anos que Dom Hildo Fortes foi nomeado bispo e enviado à Diocese de Mindelo, em Cabo Verde. O percurso de vida e o trabalho realizado acabam de ser publicados num livro que vamos apresentar daqui a pouco, contando com a presença neste programa do bispo de Mindelo. Para já, mostramos outros temas da atualidade. Acompanhar as comunidades portuguesas na diáspora é um desafio para a Igreja Católica. O acompanhamento pastoral dos imigrantes na Europa está em mudança. Um tema que levou a obra católica portuguesa de migrações a ouvir os delegados das comunidades, assumindo o desafio de construir a unidade na diversidade, mesmo que isso implique seguir por novos caminhos. Este foi um encontro de delegados da Europa, estiveram representados 5 países, e que realmente trazem esta diversidade, trouxeram-nos as orientações das diferentes dioceses, o que está em cima da mesa, a transição que está a ser feita destas capelanias nacionais para paróquias intercomunitárias, esta pastoral intercultural, e que é sentida com alguma atenção pelas comunidades. E queremos perceber como é que podemos, confrontando o que é a experiência com as orientações pastorais, como é que nós podemos ajudar melhor. Durante décadas, as comunidades foram organizadas separadamente da igreja local. Na Holanda, desde 2005, a Conferência Episcopal decidiu integrá-las nas paróquias. Uma mudança que valoriza a fé dos migrantes e interpela toda a sociedade. Em Haia, um leigo aprendeu a língua portuguesa para trabalhar com a comunidade de imigrantes lusófonos. Todos nós somos católicos, todos nós somos cristãos e, sobretudo, numa sociedade muito secularizada, em que a Igreja está diminuindo membros por várias causas, é importante conhecer os migrantes católicos, porque eles trazem uma nova vitalidade na Igreja holandesa. Para um missionário católico, viver junto das comunidades portuguesas no estrangeiro também pode ser uma lição. No Luxemburgo, a grande comunidade de imigrantes está presente em todos os setores da sociedade e da Igreja, sendo respeitada pela sua capacidade de diálogo e pela sua religiosidade. É muito importante que as dioceses portuguesas se empenhem na formação dos leigos, porque daqui a amanhã parte uma família, parte um grupinho de imigrantes, e se daqui forem bem formados, eles lá vão ser, de facto, autênticos evangelizadores. Temos na nossa comunidade pessoas que, além do horário de trabalho que é muito carregado no Luxemburgo, arranjam tempo para o voluntariado, quer a nível da associação, para ajudar quem precisa, quer os voluntários que temos na catequese, quer também noutros serviços que tem a comunidade. Os portugueses que chegam à Alemanha têm nas missões católicas um centro de acolhimento, uma presença visível, com tradições próprias e um património religioso muito bem acolhido pelos próprios alemães, tornando-se uma referência para a própria diocese onde os imigrantes vivem. As missões católicas, um pouco por todo o mundo, mas neste caso concreto na Alemanha, continuam a funcionar como um ponto de referência para todos os portugueses. Sabemos que somos um país tipicamente católico, com muitas tradições, com muitas ligações à própria fé, podemos dizer assim, e os portugueses que chegam à Alemanha têm nas missões católicas portuguesas esse centro de acolhimento, esse centro de encontro e esse centro também de partilha da mesma fé. A Igreja Católica vai promover ainda este ano um novo encontro de formação dos missionários da diáspora de língua portuguesa. A comunidade portuguesa segue com atenção o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, um momento de tensão e incerteza. Chegou o momento da decisão sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. O Brexit gera, sobretudo, incertezas e ansiedade, também junto dos imigrantes portugueses.
ninguém sabe o que é que vai acontecer. A votação da próxima semana não se sabe qual vai ser o resultado, se vai ser rejeitada, se vai ser aceite, se for rejeitada, o que é que isso significa para as comunidades migrantes que vivem em Inglaterra, especialmente para a comunidade portuguesa, que é uma comunidade muito forte. Estamos a falar de quase 500 mil de cidadãos portugueses que vivem em Inglaterra desde os anos 50 até ao início deste século. É uma comunidade grande, é uma comunidade estabelecida, é uma comunidade respeitada em Inglaterra. A Primeiro-Ministro, a senhora Theresa May, teve o cuidado de escrever uma carta em dezembro do ano passado a dizer que a posição da comunidade portuguesa, particularmente da comunidade portuguesa, estava garantida, mas o facto é que ninguém sabe. Portanto, há uma certa ansiedade relativamente ao desfechar do processo Brexit. No caso de um Brexit sem acordo, só os portugueses que tenham entrado no Reino Unido até 29 de março deste ano podem obter residência. A Academia Portuguesa de História distinguiu Dom António Marto, bispo da Diocese de Leiria Fátima, que foi recebido como membro de mérito. Dom António Marto foi distinguido como membro de mérito pela Academia Portuguesa de História. O bispo de Leiria Fátima, que recebeu a informação da distinção com surpresa em maio de 2017, no final do Congresso Histórico da Diocese, destaca a abertura da Academia mais antiga de Portugal. Abrir o conhecimento, diríamos, ao conhecimento da história, à transversalidade. Quer dizer, portanto, numa interação dos vários saberes e concretamente também não só do ponto de vista estritamente histórico, mas também do ponto de vista cultural, teológico e espiritual, que também faz parte da história e da identidade de um povo. Para o cardeal português, essa transversalidade também deve ser uma aposta pastoral da Igreja Católica, que é a comunicação com a cultura e com a história. Hoje, contada esta globalização, também precisamos da globalização do conhecimento, por conseguinte transversal, em diálogo com os vários ramos do saber, e a Igreja, essencialmente, é uma Igreja em missão também através do diálogo. A Academia, fundada em 1720 pelo rei Dom João V, é uma instituição científica de utilidade pública que reúne especialistas que se dedicam à reconstituição documental e crítica do passado. Dom António Marto é reconhecido pela sua capacidade intelectual e saber. Nós consideramos que não é apenas um homem a quem se possam reconhecer dotes de grande saber teológico, mas é um humanista, é um homem que de resto, a nível universitário, tem deixado a sua marca. É de facto um homem de uma cultura vastíssima, interessadíssimo pela história e, portanto, não podia deixar de ser reconhecido como académico desta Academia, académico de mérito desta Academia. Sem olhar para a religião e orientação política, a Academia Portuguesa de História recebeu 12 novos académicos. A sessão solene teve lugar no Palácio dos Lilazes, em Lisboa. Há muita gente ligada à Igreja, não me estou agora a lembrar de todos, mas há muita gente ligada a coisa nenhuma. Há gente absolutamente que recusa absolutamente a Igreja e, portanto, se assume como ateu. Há gente da maçonaria, há gente, portanto, das mais diversas opções filosóficas, se quiser, de vida. Isso não é questão para esta Academia. A questão é que realmente as pessoas sejam formadas no serviço dos outros, queiram aprofundar connosco conhecimentos e ajudar a fazer um conhecimento maior e uma identificação maior com aquilo que nós somos, que somos a Academia Portuguesa da História. Possam os estudos da nossa Academia contribuir para o humanismo integral, ou como agora mais modernamente se diz, para a ecologia integral, sempre dialogando com todas as áreas do pensamento, para que entendamos o que fizemos no tempo pretérito, mas sobretudo para termos consciência de quem somos hoje e o que no futuro queremos ser.
O bispo Dom António Mato integra uma lista que já incluía figuras da Igreja Católica em Portugal, como Dom Manuel Clemente, cardeal patriarca de Lisboa, Dom Carlos Azevedo, delegado do Conselho Pontifício da Cultura da Santa Sé, ou o bispo emérito de Bragança Miranda, Dom António Montes. A Academia Portuguesa de História é um órgão consultivo do governo e passou agora a contar com um total de 459 académicos, distribuídos entre membros designados de mérito, honorários, de número, beneméritos e correspondentes. Veja no portal da agência Eclésia estas e outras notícias que atualizamos permanentemente. Sirvo a Igreja com Paixão é o título do livro sobre o trabalho de Dom Wildefortes na Diocese de Mindelo, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco, de passagem aqui por Lisboa, não é? É sempre uma alegria enorme estar convosco e com aqueles que nos estão a acompanhar. E um gosto também nosso. O Dom Wildo foi sacerdote aqui no Patriarcado de Lisboa, aqui se formou e depois foi enviado há 7 anos, né, para esta Diocese de Mindelo. E este livro recorda esse percurso numa entrevista e depois publica documentos, mensagens e notas pastorais que publicou lá na Diocese. E nestes 7 anos, se é possível olhar e fazer uma retrospectiva do trabalho realizado, como é que o avaliaria? Olha, eu talvez diria logo isto quando há 7 anos me nomearam bispo, os vossos colegas jornalistas. A primeira pergunta é, então, e qual é o programa, o que é que traz e qual é o objetivo? E eu respondi um bocadinho à senda do Papa João Paulo II, que no ano 2000 dizia uma coisa lindíssima. O programa da Igreja tem 2000 anos. O bispo não é ele um programa novo para uma diocese, porque eu acho que a sua humildade deve fazer sentir. Ele é continuador de uma obra. E a Igreja nasceu, de facto, há 2000 anos, a Diocese de Mindelo há 15 anos, eu estou há 7 anos, por isso a Igreja somos todos nós. Portanto, o bispo é um animador da comunidade, ele e o presbitério formam a cabeça, evidentemente que há linhas pastorais, há atualizações a fazer-se, mas nestes 7 anos eu diria que a nossa aposta grande tem sido sobretudo na formação dos agentes, que é prioritário, muito importante, quer dos sacerdotes, dos religiosos, dos leigos. Depois temos um trabalho intenso com as famílias, nas 2 dioceses inclusive. Nós temos uma aposta muito séria na pastoral familiar, as equipas de Nossa Senhora e os organismos que nós temos lá, porque a família está na ordem do dia, infelizmente pela crise que ela está a atravessar, e essa é uma grande aposta nossa. E também a última das cartas pastorais que publicou e que está neste livro. Precisamente, porque nós quisemos, não só por causa do sínodo que ainda há pouco ocorreu em Roma, mas também vendo a nossa realidade cabo-verdiana, a família, aliás, a nível do mundo, mundial, mas em Cabo Verde nós precisamos muito fortemente de apostar na família para que ela possa ser um foco onde se possa irradiar luz para o mundo, a nível dos valores, a educação. Nós temos uma situação que as famílias vivem muito dispersas, por vezes o pai e a mãe não estão juntos por razões laborais difíceis, e porque também temos uma situação que não é muito favorável, que é muita aventura, muitas mães solteiras, muitos jovens que engravidam muito rapidamente, muitas relações que não continuam. E isso tem como consequência uma quantidade de crianças e de jovens que crescem sem referências, sem aquele equilíbrio fundamental, quer psíquico, quer para a sua vida, do amor, de ternura entre o pai e a mãe e na família. Por isso, nós temos apostado muito na família. Temos tido alguns casos que nos chocam em Cabo Verde, que é o caso da violência doméstica, sobretudo da parte dos homens para com as mulheres. Neste ano que passou, no ano de 2018, foi trágico, mortes inclusive, questões passionais, coisas que não era tão comum entre nós. E isso nos preocupa de maneira... Estará na origem desses problemas, dessa violência? Eu penso que nós temos hoje em dia gente muito frágil em termos psicológicos, não é? Que não tiveram o tal equilíbrio afetivo. As pessoas vivem muita superficialidade. E depois os pequenos dissabores, portanto, as pessoas não estão preparadas para enfrentar contrariedades. Por exemplo, porque se desmanchou, porque se zangou com a companheira, situações de ciúmes,
levam as pessoas a perderem a cabeça e a pela força quererem se impor, a querer fazer valer a sua mais-valia. Um dos problemas que fala neste livro, na entrevista com que abre o livro, é também o de consumo excessivo de álcool. Pode estar também relacionado? Com certeza. Portanto, esse e outros estupefacientes que as pessoas hoje em dia consomem, em Cabo Verde, isto está relatado, portanto, nos nossos índices, há um consumo de álcool extraordinário. Porque é fácil o acesso ao álcool. Algumas ilhas produzem o nosso grog, a aguardente. Inclusive, como não há bem um controle da produção, nós temos muito produto sem qualidade, que dignifica muito a mente das pessoas. Depois, tem crescido o número de festivais e de festas e de diversões de uma forma impressionante em Cabo Verde, sobretudo onde eu estou. Não tenho nada contra as festas, pelo contrário, quer dizer, é bom nós festejarmos e é bom haver festivais. Mas uma boa parte das pessoas que entram nos festivais são pessoas que às vezes não têm emprego, as suas vidas estão como estão, muitos delinquentes, e é um lugar propício para os exageros, para o consumo do álcool, que está na moda. Hoje em dia, uma coisa que nós vemos e que nos choca é também pelas praças públicas, pelas praias, as pessoas ostentam muito a sua garrafa de cerveja, o seu copo de alguma bebida, e há jovens que já nasceram neste ambiente. Daí que o álcool está, de facto, na origem de muitos problemas, portanto, a falta de rendimento escolar, a falta de produção, desequilíbrios em casa, violência, não tínhamos dúvida que é perigoso. Não é? No pensar a presença da Igreja Católica, nomeadamente na Diocese de Mindelo, Dom Wilde Fortes fala aqui num problema que a Igreja terá de resolver, que é o problema da linguagem, da forma como apresenta a sua proposta nessa realidade social que acabou de relatar. Este problema da linguagem está na origem também de distâncias em relação à Igreja? Eu não tenho dúvidas. Eu tenho bem na memória aquilo que o Papa Emérito, o Papa Bento XVI, dizia-nos em 2009, quando foi à África, numa sua entrevista com os jornalistas a bordo do avião. Ele dizia que nós temos um problema na Igreja, que é isso. A nossa linguagem é imperceptível, muitas vezes. Não é? E depois a Igreja acaba por ser uma instituição muito rígida. E a cultura odierna, sabemos que é um bocadinho aversa a regras, a instituições. Portanto, a Igreja já por si, como é uma instituição antiga, já causa algum problema a muitos. E depois, a meu ver, falta-nos muito da parte de quem tem a missão de proclamar a palavra, portanto, os pastores, os catequistas, ser capaz de dirigir a mensagem, tendo em conta a pessoa que está diante de si, a linguagem mais apropriada para se usar. Eu tenho para comigo muito isto, ter muito diante de mim quem é o auditório. Uma coisa é eu estar a falar para a televisão, como fiz durante muitos anos. Outra coisa é estar numa catedral no centro da cidade, outra coisa é ir a uma aldeia. É a mesma mensagem, evidentemente, aquela que nós encontramos na Bíblia, mas tem que ser dita de outra forma, tem que ser adaptada à situação. E esta é uma arte que, de certa forma, é algo natural, que o próprio tem que cultivar. Não sei se isso se aprende apenas nas academias. Nós precisamos de cultivar isso. Está relacionado com a formação dos sacerdotes também, não é? E também. Portanto, até por isso, e creio que essa informação é certa, os resultados deste livro destinam-se precisamente a ajudar a formação de sacerdotes. Bom, o livro acaba por ser um bocadinho com ele é publicado pela Paulus, pela não é? Paulus, e eu tenho uma ligação grande com a Paulus, com o produto, com o editor. Fui pároco aqui perto. É também um bocadinho nesse sentido. O Sr. Bispo, o senhor já há 7 anos que é bispo, fez a missão em Cabo Verde, quando é que produz um livro? Portanto, não há uma intenção direta de dizer este livro é para formar este ou aquele outro. É um bocadinho um resumo, um testemunho, uma partilha daquilo que é a minha vida como pastora. O editor termina precisamente com essa referência do apoio aos sacerdotes. Gostava ainda de lhe perguntar, a Dom Wilde, sobre a Diocese em Cabo Verde. Ok, o produto do livro. Sim. Produto do livro, sim, exatamente. Como foi sugerido, há uma associação aqui em Portugal chamada Solidários de Mindelo, criada por amigos meus, das paróquias onde passei e outros lugares. Então, o livro tem como uma ideia, olha, o produto desse livro vai reverter para esta associação que apoia a Diocese de Mindelo e, concretamente, a formação dos sacerdotes. Sim, neste sentido. Fala também nesta entrevista que São João Paulo II poderá ser o patrono da Diocese de Mindelo. Como é que está esse processo?
Bom, o que eu posso dizer é que a Diocese já pediu ao Papa Francisco para nos atribuir João Paulo II como patrono. O Núncio Apostólico achou a ideia extraordinária. Estive com ele agora em novembro passado. Ele achou muito interessante a ideia. Inclusive pensava que a padroeira estaria já decidido, que seria, digamos, a patrona, a catedral, a pró-catedral é Nossa Senhora da Luz. Ele pensava que seria Nossa Senhora da Luz. Não. O Papa deu aquela igreja como uma igreja para ser a igreja-mãe. Mas patrono nós não temos. E João Paulo II tem duas coisas que acho que são indeléveis e fundamentais para nós. Para já, é o primeiro Papa que pisou Cabo Verde. E esteve no Mindelo, em 1990. Ele é muito querido e apreciado pelo nosso povo. E depois é o Papa que criou esta diocese, há 15 anos. Por isso nós temos razões mais do que suficientes para atribuir este santo à nossa diocese. Já temos uma paróquia que foi dedicada a ele, cria um ano e tal, em Santo Antão, e achamos que não se podia ter melhor patrono do que ele. E isso é consensual entre os padres da diocese, entre os agentes pastoral, por isso só falta o Papa dizer sim, achamos que pode ser o vosso patrono. Pode ser que seja agora, em 2019, nos próximos meses que isso aconteça. Dom Wilde, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia e felicidades para esse trabalho. Um gosto trabalho. enorme. Bom ano para todos aqueles que nos estão a acompanhar e que verdadeiramente nós sejamos um instrumento, este livro também é um instrumento de esperança, de amor para aqueles que nos rodeiam. Muito obrigado. Felicidades também no trabalho em Cabo Verde. Mais logo acompanhe a nossa edição rádio na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.